Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa tradicional EBD. Estamos hoje num formato um tanto diferente, não ao vivo, pois estamos fazendo um teste. E em virtude também do treinamento de ministério que nós temos hoje no Tempo Central, na quinta-feira, então nós estamos gravando esta aula e disponibilizando para os irmãos. O propósito é de manter estas pré-aulas para auxiliar os irmãos naquele caminho mais fácil, orientador para a nossa aula, isso aos domingos ou no dia que é aí na sua congregação. Quero aproveitar neste vídeo, nesta gravação, agradecer o presbítero Leandro, que nos auxiliou algumas quintas-feiras em virtude do trabalho que nós tivemos ali na congregação Betânia, a reforma que nós fizemos ali, e acompanhamos, estivemos perto, trabalhando juntamente com os irmãos, e o presbítero Leandro nos ajudou muitíssimo nessas aulas e nos ajudará naquelas que necessário for. Esta nós estamos gravando porque é também, quinta-feira, o encerramento do nosso propósito de oração. Então, todos nós estaremos na igreja, no templo, buscando a presença do Senhor, e após a oração, no Templo Central, nós temos treinamento de ministério e também dos obreiros do Templo Central. Eu quero, então, convidar você a participar conosco, a assistir este vídeo, e se você tiver alguma dúvida, pode fazer a sua pergunta lá no canal dos professores, lá no WhatsApp. Ok? Eu vou deixar liberado amanhã, a partir do momento que o vídeo estiver postado lá no grupo, eu vou deixar aberto para que você possa fazer a sua pergunta ou tirar alguma dúvida. A lição que nós vamos trabalhar é a lição de número 10, do dia 3 de setembro de 2023, e tem o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Meus irmãos, olha, já no tema da nossa lição, já dá a entender aí que essa renovação ela precisa ser diária. O cotidiano aí é diária, todos os dias. Essa renovação precisa ser frequente. Isso é importante para que nós possamos vencer todas as batalhas e pelejas que nós passamos. O ensino progressista ele tem no bojo da sua doutrina, da sua doutrinação, das ideologias que o cercam e que o fundamentam, cabe também nessa ideologia maligna desconstruir essa batalha espiritual, desconstruir essas lutas em que o crente passa. Eu preciso lembrar os senhores que evangelho é poder de Deus, mas evangelho também é cruz, é sofrimento, é luta, são provas, mas que o que nos resta, o que nos aguarda, o que nos espera é um céu de glória. Então, podemos e passaremos por dificuldades aqui, mas isso não pode ser comparado com a glória que há de vir no porvir. Antes da leitura do nosso texto áureo, eu quero convidar você a fazer comigo uma oração. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Oramos. Pai querido e eterno, na tua presença bendita nós estamos nesta oportunidade. Louvamos, Pai, o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pelo privilégio de poder falar da tua palavra e também ajudar, orientar os nossos professores. Pedimos, capacita-nos, pois nós somos dependentes de ti. Abre a nossa mente e também que possamos guardar a tua palavra em nossos corações. Dá-nos da tua bênção, dá-nos da tua graça, é o que pedimos, meu Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, vamos comigo para o texto áureo, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16, que diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, seja renovado de dia em dia. Olha aí a renovação cotidiana.
Interessante que essa renovação cotidiana, essa renovação diária, essa renovação de dia em dia, essa renovação de todos os dias, é desse homem interior, né? A Bíblia diz que o exercício físico de pouco aproveita. Ele tem aproveito. Mas o que nós precisamos preservar, o que nós precisamos guardar, é o homem interior, porque essa matéria ela será consumida. Mas a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito que pertence a Deus, né? A nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, precisa ser mantida. Me perdoe, queridos, que eu estou com a garganta bem ruim. Precisa ser mantida, renovada, dia após dia. A verdade prática diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Vamos dar uma chegadinha lá no quebra-gelo, mas antes, lembrando que a leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 a 18. E lá no plano de aula, que nós chamamos de quebra-gelo, é onde a gente tem assim um panorama geral da nossa lição, e que você pode muito bem utilizar isso aí na sua aula, né? Porque tem aí a introdução, que é um resumão da aula que nós estaremos ministrando. Depois você tem aí a apresentação da lição, primeiro trabalhando os objetivos da lição, o propósito da lição, né? O primeiro aí é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Segundo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas com a glória futura reservada aos cristãos. Eu até citei isso agora há pouco. Terceiro, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Lá na introdução, ainda dentro do quebra-gelo, diz assim: as adversidades são comuns à nossa vida terrena. Irmãos, isso faz parte. Tá? O sofrimento, a luta, as adversidades, isso faz parte. Jesus mesmo diz, no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, diz: no mundo tereis aflições. Fica claro que as aflições são uma realidade. Pessoal, tem algumas igrejas por aí dizendo que o homem que tem Jesus não pode passar por lutas. O homem que tem a Deus não pode passar por prova. E você pode até comprar esse direito dando uma oferta lá na fogueiração de Israel. Isso não tem respaldo na palavra. O ser humano passará por lutas, o crente passará por provas. A Bíblia diz que aquele que, tanto o que oferece sacrifício como o que não oferece sacrifício, passará por momentos difíceis. Isso está inserido na vida do homem. Mas nós precisamos renovar a cada dia a nossa vida a ponto de superar todas essas dificuldades. Entretanto, o nosso desafio é não deixar que a nossa fé seja enfraquecida pelas dificuldades, pelas aflições. Então, é isso que nós vamos trabalhar nessa lição de número 10. Olha, nós estamos chegando aí ao final de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E como que nós aprendemos, né? Deus falou conosco, fomos orientados pelo Senhor, fomos abençoados por Deus através das ministrações, dessas lições tão abençoadas. Depois você vai ver a motivação da lição, né? Você vai ter aí o exemplo nessa lição de um grande apóstolo, ou o maior apóstolo do cristianismo, né? Um homem que foi chamado, né? E Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos, dizendo: olha, eu vou mostrar para ele, vou provar para ele como é servir a Deus, né? Atos do capítulo 9 vai trabalhar justamente isso, mostrando aí as adversidades que Paulo passaria. Ele é um vaso escolhido, mas eu vou mostrá-lo como sofrer pelo amor de Deus. Muito bem. Depois nós temos aí os auxílios teológicos, nós vamos falando isso ao longo aí da nossa lição. Vamos então para a introdução, lembrando que a palavra-chave dessa lição de número 10 é renovação.
Lá no grego, lá no original, a renovação é anarcaínise, que fala sobre fazer crescer, renovar, tornar novo. É isso que a gente faz todos os dias. Amém? Então veja lá, as adversidades externas são uma incontestável realidade. Não dá para a gente fugir disso. O texto para fortalecer essa ideia está em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Você pode utilizar aí na sua aula. Nesta lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem. Nessa lição veremos o sofrimento do homem exterior e o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. Gente, é isso que nós vamos trabalhar. É essa luta, é essa guerra, né? Essa peleja que nós enfrentamos. A finalidade é mostrar que o crente espiritual renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. E nós temos mecanismo, nós temos armas para enfrentar todas essas dificuldades, sabendo que nós não estamos só. No nosso primeiro tópico, vem aí o sofrimento exterior. Primeiro subtópico diz a experiência de Paulo. Nas suas epístolas, Paulo relata as tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Paulo passou por prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Então veja, Paulo vai mostrar que as dificuldades que ele enfrentou, as lutas que ele enfrentou, mas perseverou firme, ao momento que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Oh, aleluia! Tem muita gente que acabou o combate, acabou a fé e saiu na carreira. Tem gente que está desesperado, tem gente que perdeu já a sua fé e a sua expectativa. Vamos ver o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, no subtópico 2, ainda no primeiro tópico, no primeiro ponto, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Oh, aleluia! O legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima e nem recua. Ele não volta atrás, ele não para, ele não desiste, ele caminha avante, crendo que o seu Redentor vive. Oh, glória! É essa expectativa que nós temos que ter. Ao exemplo de Paulo, olha o sofrimento que passou, mas perseverou, mas permaneceu até o fim. Qual é a esperança do crente? Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus aqui são representadas. O ponto A, atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê, oh glória, Deus sempre provê o meio de escape. Então, fica firme, permaneça, glorifique ao Senhor, exalte a Deus, porque o Senhor Deus, Ele está conosco. E ao mesmo tempo que as lutas surgem, que às vezes somos provados por Deus, o mesmo Deus que prova é o mesmo Deus que dá o escape dessa prova. Então, deixa eu ler 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo
10, versículo 13, diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, glorifique a Deus. Deus está no controle das nossas vidas. Amém? A sinopse do tópico primeiro, com os 3 subtópicos, a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo e a esperança do crente, a sinopse 1 fala: o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir seus exemplos. Para auxiliar a gente, os professores, nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, com os 3 subtópicos, você pode utilizar aí o auxílio teológico, que fala o paradoxo dos sofrimentos de Paulo. Isso vai trazer para você mais subsídio para a sua aula, ok? Vamos para o ponto 2, que vai falar sobre a renovação interior. E o primeiro subtópico aí, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Que glória, que maravilha. Do ponto de vista das doutrinas bíblicas e espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, da fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Então, olha, você só vai conseguir se fortalecer nesse fortalecimento diário de todos os dias, de dia em dia, quando você utilizar de todas essas prerrogativas, de todos esses meios, né, disciplinas espirituais práticas, né, dessas atitudes, dessas ações. O qual, pastor? A santificação pessoal, a fidelidade, a reverência, a oração, jejum e temor a Deus. Eu acredito que aqui nós temos também a leitura da palavra, né, a meditação nas Sagradas Escrituras. As pessoas querem ser renovadas, mas não querem se debruçar a oração, não querem buscar a presença de Deus, não jejuam, não temem ao Senhor no sentido de respeitá-lo, de reverenciá-lo. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, nós precisamos desse fortalecimento espiritual utilizando todas essas ações. Nós devemos assim proceder para que nossa vida seja fortalecida no Senhor, para passarmos pelas dificuldades da vida. O eterno peso de glória, o subtópico 2 do segundo tópico. O apóstolo declara o seguinte: nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Oh, meu Deus, eu digo e prego, já preguei, que a prova, ela não tem interesse de matar ninguém. A prova não mata crente. A luta não mata crente. A luta, ela tem caráter pedagógico. Você depois da prova é melhor. Você depois da prova cresceu. Você depois da luta, você se ergueu. E o salmista vai dizer lá no Salmo, se você quiser anotar esse Salmo, anota aí ainda para melhorar aí, aumentar o seu subsídio, né? Coloca aí. No Salmo de número 119, o versículo de número 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendestes os teus estatutos. Oh, que maravilha! O versículo anterior, versículo 67, diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua
palavra. Oh, maravilha! É isso que nós precisamos ter para que nós possamos renovar o nosso interior. Um fortalecimento diário pela palavra, pela reverência, pelo temor a Deus, por servir ao Senhor com alegria, pela oração, pelo jejum, né? Pela santificação pessoal. Oh, meu Deus, que nós possamos nos voltar para isso. E que nós possamos entender que toda essa luta não é para matar ninguém. Essa prova tem que fazer você buscar mais. Essa luta tem que fazer você servir melhor ao Senhor. Essa dificuldade tem que gerar em você, em nós, desejo de almejar o céu. E para chegar ao céu, nós temos que vencer essas dificuldades. A visão da eternidade, o que eu acabei de dizer. Fortalecidos em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oh, glória! Crente precisa ter pé no chão, coração na obra, cabeça no céu. Eita, guarda isso daí, tá? Pé no chão, coração na obra e cabeça no céu. No sinopse desse tópico 2, está aí. Precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Você pode utilizar aí agora o auxílio bibliológico. Lá no primeiro tópico você tinha o auxílio teológico. Aqui você tem o auxílio bibliológico. Então você vai trabalhar aí sobre a batalha espiritual. A gente já não vê mais ninguém falando sobre batalha espiritual. A gente precisaria voltar um pouquinho para a teologia do sofrimento. A gente não prega mais sobre teologia do sofrimento. A gente precisa voltar a pregar sobre teologia do sofrimento. A gente precisa voltar a falar sobre batalhas espirituais, né? Porque a gente acredita que o evangelho é um mar de rosas, né? Mas rosa também tem espinhos, né? Acha que o evangelho é só bênçãos e promessas. Não, tem luta também, tem provas também, né? Aquele que segue a Jesus tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Evangelho ainda é cruz. Evangelho não é oba-oba. Não, evangelho não é oba-oba. O evangelho não é só holofote, tapete vermelho. Não, evangelho é luta, é prova, é dificuldade, mas é salvação eterna. É comunhão com Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, deixa eu caminhar. Os desafios de hoje no terceiro e último tópico. A cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Já dá para entender, né? Já dá para entender. Parece que crente não combina com luta, crente não combina com prova. É aquilo que eu acabei de dizer agora. Mas a palavra de Deus não diz assim. Relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Agora, a moda aí é uma releitura da Bíblia. É uma Bíblia sem palavras de ódio, uma Bíblia sem ataques, né, a grupos A ou B e tal. E isso não é assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus orienta. Não é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Não é isso. A palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira e nós temos que segui-la como a nossa regra de fé, né, para a nossa salvação. Concluindo aqui, chegando no tópico de número 3, o subtópico 3 diz batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo.
As Escrituras dizem que Satanás, o Deus deste século, e que o mundo jaz no maligno. O crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Pastor, a batalha espiritual existe? Existe. Há uma guerra? Há uma guerra. E quais são as nossas armas? As nossas armas, além dessas que estão em Efésios, capítulo 6, você tem a presença de Deus, a comunhão com os céus, a reverência, a oração, a palavra de Deus, a sua entrega ao Senhor, não negar a sua fé, não perder o céu de vista. Aleluia! Venceremos essas batalhas. A cultura secularista, na sinopse 3, a cultura secularista e o relativismo doutrinário combate contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Estamos chegando aí na conclusão. E a conclusão diz: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem, que coisa linda esse versículo, 2 Coríntios 4,17, não podem ser comparadas com o peso de glória eterna reservada para os fiéis. Qual é o conselho que eu lhe dou? Permaneça firme, seja perseverante. A luta vem, mas passa. E nós permanecemos firmes, servindo ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Uma boa aula a todos e até a próxima aula. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.